Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando estiverem prestes a entrar na batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, Israel, hoje você lutará contra os seus inimigos. Não desanime nem tenha medo. Não fique apavorado nem aterrorizado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos, para dar-lhe a vitória. Os oficiais dirão ao exército: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro desfrute a vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu a sua mulher? Volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para casa, a fim de que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os habitantes aceitarem e abrirem as suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Se, porém, eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la nas suas mãos, matem à espada todos os homens que nela houver. Contudo, poderão ficar com as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. No entanto, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, separem para destruição os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Do contrário, eles os ensinarão a praticar todos os atos detestáveis quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas, não as derrubem. Por acaso, as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para com elas montar o cerco contra a cidade que está em guerra contra vocês, até que ela caia. Deuteronômio, capítulo 21. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha,
Depois, os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem, para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e agressão. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta expiação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Desse modo, a culpa do derramamento de sangue será expiada, e vocês eliminarão do meio de vocês a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que era justo aos olhos do Senhor. Quando guerrearem contra os seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará o pai e a mãe um mês inteiro. Depois, você poderá unir-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será a sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e ambas lhe derem filhos, mas o primogênito for filho da mulher que ele não ama, quando repartir a herança dele entre os filhos, não poderá dar os direitos do primogênito ao filho da mulher amada, dando-lhe preferência em detrimento do seu verdadeiro primogênito, ou seja, o filho da mulher que ele não ama. Ele deverá reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal do vigor do seu pai, e a ele pertence o direito da primogenitura. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde. Não nos obedece, é glutão e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo o Israel saberá disso e temerá. Se um homem culpado de um crime digno de morte for morto e pendurado em um madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado em um madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Deuteronômio, capítulo 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, detesta todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, quer esteja em uma árvore, quer no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua casa a culpa de sangue inocente caso alguém caia do terraço.
Não plante 2 tipos de semente na sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã misturada com linho. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Se um homem se casar e depois de se deitar com a sua mulher rejeitá-la, falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com esta mulher, mas ao ter relações com ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Aqui, porém, está a prova da virgindade da minha filha. Então, os pais dela apresentarão o lençol aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Ela continuará sendo esposa dele, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira, e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os 2 terão que morrer, o homem e a mulher, com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se em uma cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os 2 à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia salvá-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e deverá casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá se casar com a esposa do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. Novo Testamento, Marcos capítulo 13, versículos 21 ao 37. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos. Eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos.
Vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.